E fica difícil, quando você não tem recurso suficiente, você dinamizar e aplicar favoravelmente a A, B ou C. Lógico que o deputado, que é responsável pelo corte, ele vai ficar constrangido quando ele tiver que responder diante daquela sociedade aonde ele tocou a tesoura e cortou a verba orçamentária. Nós temos hoje uma comissão de planejamento estratégico no tribunal, onde os juízes de primeiro grau, 25 desembargadores têm assento para decidir e deliberar. Nós temos os colegas de primeiro grau que ali também funcionam, são ouvidos. Então, tudo isso é feito para democratizar o processo orçamentário. Mas se nós não tivermos uma lei forte que transfira recurso orçamentário para o Poder Judiciário, nós vamos receber essa taxação que o CNJ muitas vezes faz, que nós somos perdulários, que nós gastamos demais e aplicamos erradamente o orçamento. Como conviver com os números? Vossa Excelência tem 3 minutos para concluir. Pois não. Apenas complementando, nós somos favoráveis a um processo de ampla democratização, com um amplo debate dentro da nossa classe. Somos também favoráveis que o orçamento seja discutido e implementado, ouvidas as bases. Lógico que o juiz, melhor do que ninguém, sabe o que é necessário para a sua comarca. Esse processo dialético tem que realmente ocorrer, mas nós não somos perdulários e responsáveis, muito menos maus administradores. O que nós sofremos é humilhação, é corte, é Poder Judiciário cabeça baixa, é Poder Judiciário de pires na mão, porque nós não temos e não somos tratados com a mesma dignidade que são tratados outros entes do governo. Ainda agora, o MST tem mais verba do que o Exército Brasileiro. Um despautério desse não faz corar qualquer um, porque isso não é justificado, não é justificada uma disparidade como essa. E eu me penitencio, presidente, e concluo, já estou concluindo, pedindo realmente que nós nos mobilizemos ao longo do país para estarmos unidos. Nós temos que eliminar causas de litigiosidade para não termos serviços inúteis. Toda a execução fiscal vem para o tribunal para pagar dívida com o Tribunal de Contas, dívida formal. Nós ficamos abarrotados com bilhões de processos. Os bancos não têm a menor responsabilidade ao conceder empréstimos e nós viramos agentes bancários cobradores. No banco, você fala com a máquina. No fórum, você fala com o juiz. Doutor Gervásio, Vossa Excelência tem também 10 minutos para suas considerações. Dignidade é a palavra-chave. Para obtermos dignidade no âmbito externo, precisamos obter dignidade na nossa casa. Precisamos ter tratamento igualitário, quando cada juiz, independentemente da instância em que ele participe, tiver os mesmos direitos, as mesmas condições de trabalho, o mesmo direito de votar e escolher, de participar da administração, aí sim teremos dignidade. A luta pela dignidade começa no âmbito do Poder Judiciário. E, certamente, se nós obtivermos dignidade interna, a externa ela será obtida com muito mais rapidez. Eu quero dizer o seguinte, eu fico às vezes me perguntando, eu tenho 19 anos de magistratura, sou um juiz do estado do Maranhão, 310 associados, ministro Paulo Medina, na MB. Nunca passou pela minha cabeça ser presidente da entidade de classe local. Imaginem, da nacional. E o que me fez entrar na vida associativa há exatos 9 anos, desembargador Dorgal Andrade, foi justamente a insatisfação com as condições de trabalho que nós tínhamos. E o resultado dessa luta associativa, que não é só minha,
é de todo um grupo de magistrados abnegados, é que nós conseguimos, ainda naquele estado, que é um dos estados mais pobres da federação, conseguimos efetivamente melhorar as condições de trabalho dos magistrados daquele estado. Nós temos hoje, no âmbito do Tribunal de Justiça, assento no comitê gestor daquele órgão. Não nos foi dado de graça. Não nos foi dado de graça. Foi dado após muita luta. Nós temos hoje, não de hoje, temos desde 2009, assento na Comissão de Orçamento do Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Resultado, conseguimos o pagamento de todas as diferenças, porque fizemos incluir as verbas necessárias para o pagamento dessas diferenças. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que o associativismo tem uma força enorme, e nós que acreditamos no associativismo, desembargador Reinaldo Ximenes, nós que acreditamos no associativismo, sabemos que o associativismo combativo, que o associativismo que não se nega ao diálogo quando é possível e que faz os enfrentamentos quando for necessário, é um associativismo capaz de contribuir de maneira decisiva para a evolução do Poder Judiciário. É o que todos nós desejamos e é o que todos nós lutamos. Um presidente de uma entidade como a AMB deve ter uma visão nacional, com olhos para todos os estados, com olhos especiais para Minas, para São Paulo, para todos os estados da federação. Nenhum estado é melhor do que o outro. E quando peregrinamos por esse Brasil afora, ouvimos a uma só voz a reivindicação da magistratura brasileira, que é a reivindicação pela democratização do Poder Judiciário, pela possibilidade de cada magistrado poder participar ativamente do processo de escolha. E isto é possível, sim. Lutas maiores nós já vencemos. Lutas maiores se apresentaram para o associativismo. Lutas maiores fazem parte da história. Nós iremos, e como presidente da MB, nós iremos retomar a luta pela democratização do judiciário, sem esquecer a luta pela previdência pública integral para aposentados, pensionistas e magistrados da ativa. Nós, como presidente da MB, desde o primeiro dia, iremos tratar com o Congresso Nacional, fazer relações com o Congresso Nacional e demonstrar aquele poder, que é um poder que representa a sociedade, da importância de termos esse tema na pauta do dia. Não é fácil, não estou prometendo facilidades, sei das dificuldades, mas acredito na possibilidade de fazer, porque não se trata aqui de um projeto pessoal, de um projeto individual. Imaginem vocês, sem o apoio dos milhares de magistrados pelo Brasil afora, eu não estaria aqui. Se não fosse um projeto coletivo, um projeto que visa a melhoria da magistratura brasileira, que visa melhorar as condições de trabalho, assegurar as prerrogativas, assegurar os direitos, eu não estaria aqui. Não há democracia sem poder judiciário autônomo e independente. E não há poder judiciário autônomo e independente sem magistrados autônomos e independentes. Somos duas faces de uma mesma moeda. Somos fiadores da democracia brasileira, somos agentes políticos e, como tais, temos não só o direito, mas o dever de participar dos destinos desse país e, especialmente, do nosso poder. Eu venho aqui pregar desunião entre o primeiro, o segundo grau e os tribunais superiores. Longe disso. Venho aqui suscitar um debate que, ao fim e ao cabo, permitirá, sim, forjar a verdadeira união. Porque a paz do silêncio não nos interessa. Em todos os lugares. Quando se levantam os ditadores, a primeira paz que é a proposta é a paz do silêncio.
Aqui, nós queremos a paz, sim, mas a paz do debate, a paz da conciliação, a paz de um projeto conjunto para a magistratura brasileira. Não venho aqui pregar a desunião entre o norte e o sul. Somos todos magistrados. E a entidade nacional, ela deve refletir essa aspiração, que é uma aspiração de democratização. Você tem 3 minutos para concluir. E eu vou concluir, senhor presidente. Eu vou concluir pedindo a vênia para ler um trecho de uma entrevista, de um artigo do desembargador Antônio César Siqueira, que é presidente da MAERJ, presidente de uma Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E diz o desembargador Siqueira: assim, começamos por afirmar que o tratamento dado aos juízes de primeiro grau pelas administrações dos tribunais não é equivalente aos cuidados dispensados às necessidades de seus colegas de segundo grau. O maior número de magistrados e a consequente dificuldade na adoção das soluções para todos é uma justificativa plausível, ainda mais pelo pequeno prazo de mandato. Outro ponto identificável reside no fato de que somente tendo direito a votos para os cargos de administração, os desembargadores, eles têm a preferência na aplicação dos escassos recursos orçamentários. Esses dois argumentos, em minha opinião, são verdadeiros e se completam. Mesmo em excelentes administrações, desembargador Sérgio, verificamos que o juiz de primeiro grau não se sente participante da organização de seu tribunal, mesmo sendo um membro do poder. Também é evidente que as maiores reclamações... Doutor Gervásio, o tempo Vossa Excelência está esgotado. Só para concluir a frase. Com a permissão do doutor Calanda. Também é evidente que as maiores reclamações hoje são decorrentes do mau aparelhamento da primeira instância, seja material ou de pessoal. Muito obrigado.